pequena poesia que fala sobre a importância do casamento, tá bom? A introdução começa assim. Em Gênesis 2:24 diz que deixará o homem o seu pai e a sua mãe e unirá-se a sua mulher e os dois serão uma só carne. E aquilo que Deus une, o homem não separa. E em 1 Coríntios capítulo 3 diz que quem ama sofre, mas que o amor ele também faz bem. E que existem 3 coisas que são importantes na vida do ser humano: a fé, a esperança e o amor. E a mais importante de todas elas é o amor. E na carta de Paulo ao Efésios, Paulo diz: marido, amai as vossas esposas assim como Cristo amou a igreja e amou de uma maneira tão forte que se entregou por ela. Em João 3,16 diz que quando a gente ama, a gente dá aquilo de mais sagrado, aquilo que a gente dá de mais precioso. E voltando para Gênesis capítulo 1, quando Deus ele cria Adão, Adão ele é responsável por cuidar do jardim e por arar a terra. E quando vinha conversar com Adão no final de tarde, Adão via que para cada animal macho sempre havia uma fêmea do lado. Então, Deus sondando o coração de Adão, como diz no Salmo 139, me sondas e me conheces, sabe tudo que há em mim, sem que haja uma só palavra na minha boca, de longe entende os meus pensamentos. Então, Deus criou Eva, que Eva significa aquela que vive, cheia de vida, a mãe da vida. E Adão também significa humanidade, E daí que vem a poesia que diz: existem certas pessoas carentes de entendimento, que acham que não foi Deus que fez o casamento, que a princípio não lhe parece conveniente unir 2 seres avessos e de fato bem diferentes. Mas nós que somos cristãos, temos boa memória, sabemos muito bem como surgiu essa história. Adão andava ocupado, trabalhando o dia inteiro, pensando no nome de bicho, era porco, macaco, alce, leão, e Adão andava mesmo inspirado. E foi mesmo abençoado com tamanha imaginação. Mas era preciso perceber que para cada animal macho sempre havia uma fêmea do lado. E Deus de mais atento, sondando-lhe o coração, decidiu que era por fim dar fim à solidão. Então Deus disse a Adão: Adão, filho querido, não quero te ver tão só. Falei uma joia de primeira da costela e não do pó. E pondo Deus o seu plano em ação, nocauteou o nosso querido Adão, cerrando-lhe a costela, pondo carne no lugar, e assim fez a princesa esperando ele acordar. Quando Adão acordou daquele sono pesado, o corte da cirurgia já havia cicatrizado. E Deus trouxe a varoa para Adão, que ouviu um grito de glória e a seguinte exclamação: ela é carne da minha carne, ela é osso do meu osso. Adão foi para o meio dos bichos e fez aquele alvoroço. E a partir daquele dia, o homem bem mais ocupado deixou para trás muito bicho sem ser catalogado. E até hoje existe um papo bem machista e corriqueiro, que o homem é mais importante porque veio primeiro. Algumas mulheres se irritam e afirmam de arma em punho que a vinda da obra-prima é sempre após o rascunho. Mas quem acredite que Deus fez Adão primeiro, para ela não dá palpite. Mas acredite que Deus fez tudo perfeito do jeito que Ele quer. Acredite, eu discordo quem quiser, que o melhor do homem é a mulher. Que o melhor do homem é a mulher e o melhor da mulher é o homem. E se por acaso você não conseguir mais caminhar, se suas pernas enfraquecerem, a estrada se alongar, sempre haverá alguém capaz de lhe carregar. E se por acaso você sentir a sua alma sangrar, e se essa alma ferida fizer o seu coração chorar, sempre haverá alguém capaz de lhe carregar. E se por acaso você sentir a vida escapar, e se for só solidão e essa solidão lhe maltratar, sempre haverá alguém capaz de lhe abraçar. E se por acaso você não conseguir mais enxergar, perdido dentro de si, vendo tudo se apagar, sempre haverá alguém capaz de lhe encontrar. E se por acaso você sentir a vida lhe assaltar, e na hora da agonia você simplesmente se desesperar, sempre haverá alguém capaz de lhe acalmar. E se por acaso você sentir o tempo se apressar, se todos que estão aqui começassem a correr sem parar, sempre haveria alguém capaz de lhe esperar. Sempre haverá amor, sempre haverá o bem, numa via de mão dupla, com a força de um trem. Alguém sempre ajuda você e você sempre ajuda alguém, já que sempre haverá alguém para lhe entender, lhe acalmar, lhe abraçar quando doer, lhe confortar quando o mundo lhe bater. Basta ser justo e grato, sempre haverá mel esperando por você.